Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 8, no versículo 34. Para você conhecer a história rapidamente, vocês conhecem aquele... Jesus entra no lugar da Galileia, onde habitavam os Gerazenos, tá? Quando os pastores viram, o que acontece? Ele entra, se depara com um endemoniado, tá? E esse endemoniado, ele vai de encontro a Jesus, e o demônio começa a gritar: o que nós fizemos a ti? Por que você veio nos importunar antes da hora? Não chegou a hora ainda, falando do tempo do final dos tempos, quando eles vão ser julgados. Ele vem falando: eu conheço que tu és o santo do Senhor, o santo de Israel, eu te conheço bem. Aí Jesus virou para ele e falou: cala-te e sai dele. E os demônios começaram a rogar a Jesus que não os mandasse para o abismo. Falou: Deus, deixa a gente entrar naquela manada de porcos ali. E Jesus liberou, falou: tá bom, vai. O que aconteceu? Aí vamos lá. Esse foi o acontecimento. Aí vamos continuar. Quando os pastores, os que apacentavam os porcos, viram que o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Eles viram aquele homem, igreja, ninguém conseguia conter aqueles homens. Ele vivia andando nu, tá? E ele quebrava corrente, quebrava tudo que nenhuma autoridade conseguia deter aquele homem. Aí de repente o povo chega lá, cadê os porcos? Tudo precipitado no mar. Aí de repente o povo vê o endemoniado, o ex-endemoniado, bem vestido, coisa que eles nunca tinham visto antes, e sentado aos pés de Jesus. Aí o pessoal ficou: calma aí, isso aí a gente nunca viu aqui. Quem é esse cara? O endemoniado ali conversando com ele em perfeito juízo. A Bíblia fala em perfeito juízo. Ó, vestido em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Igreja, quando Jesus pergunta quem era para os demônios, eles falam assim: qual o nome de vocês? Eles falam: legião, porque somos muitos. E a legião, segundo os estudiosos, ela consiste de 3 a 5 demônios no mínimo. De 3 a 5 mil demônios no mínimo. Então era muito demônio que tinha dentro desse homem. Então você imagina o estrago que fazia, aquele rapaz fazia. E de repente ele está aqui, ó. Aí olha o que aconteceu, olha qual foi a atitude desses homens. Pode voltar ali rapidinho, só para a gente ler o último versículo. E se atemorizaram. Essa foi a reação deles. Ficaram repletos de temor, mas com razão. Aí olha aqui, ó. Pode passar. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, pelo que ele entrou no barco e voltou. O que impediu esses homens de se aproximar de Jesus? Foi o medo. Baseado nesse versículo, o Senhor começou a ministrar no meu coração que quando nós vamos nos aproximar de Jesus, é impossível você se aproximar de Jesus sem tomar atitudes ousadas. Estar próximo de Jesus significa que você vai ter que tomar atitudes ousadas. Não adianta você pensar que você vai conseguir se aproximar de Jesus e você vai ficar naquele comodismo. Vai chegar determinados momentos onde Deus vai cobrar de você determinadas coisas e que vão ser atitudes ousadas da tua parte. Talvez
Hoje, você ainda não teve essa atitude ousada que você precisa ter. Mas é porque talvez você ainda está distante de Jesus. Ainda está se aproximando, mas ainda está muito longe. Mas todo aquele que quer se aproximar de Jesus precisa ter atitudes ousadas. Você vai ver que as atitudes ousadas que os discípulos tiveram para se aproximar de Jesus foi o quê? Larga tudo. Pedro, você ama pescar, não vai? Mas agora você não vai pescar mais peixe não, agora você vai pescar homens. Pedro teve que largar tudo. Levi teve que largar tudo. Paulo teve que largar tudo. Viver atitudes ousadas. Tiveram que tomar. Então, toda vez que você pensar, se você está aqui e você pensa, eu vou me aproximar de Jesus, você tem que pensar já que Jesus vai requerer de você em determinados momentos atitudes ousadas. E essa atitude ousada é baseada no quê? Na fé. Porque se você não tem fé, você não vai ter nunca atitude ousada. A atitude ousada é baseada na fé que você tem naquele que te chama. Certo? Só que tem um problema. Tem uma coisa que impede você de tomar essas atitudes, que foi a mesma coisa que impediu que esses homens se aproximassem de Jesus. Tem uma coisa que te impede de aproximar de Jesus, porque você precisa entender uma coisa: se eu me aproximo de Jesus, coisas na minha vida vão mudar. É impossível se aproximar de Jesus sem haver mudança. Então já entende uma coisa: se você quer se aproximar de Jesus, ou você pensa em estar mais próximo dele, já entende uma coisa: mudanças vão acontecer na sua vida. Mas são mudanças para melhor. Tem gente que chega e fala assim: mas eu vou ter que deixar de curtir. Eu já perguntei isso para muita gente: o que é curtir para você? É viver uma vida devassa, sair com um monte de mulher talvez, e depois quando você deita a cabeça no travesseiro, cadê? De que valeu? Aí você só vai se piorando, e você acha que dá. Mas eu não vou curtir. O que é curtir para você? Para mim, curtir a vida é cumprir os mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos do Senhor para mim são alegria. Porque eu entendo aonde isso vai me levar. Então curtir para mim é uma visão totalmente diferente do que o mundo tem de curtir. O pessoal pensa que viver na igreja é viver uma vida pacata. Meu irmão, você não entende nada então de que é Jesus e do que é viver a vida de Cristo aqui na terra. Você está muito por fora. Porque é aí que a gente começa a entender qual é o nosso chamado, para que eu estou nessa terra, e as coisas começam a fazer sentido. Então curtir a vida para mim não é a mesma coisa. Então a pessoa chega para você e fala assim: servir a Jesus é deixar de curtir. Não mesmo. Você vai reconhecer o que é alegria de verdade. Mudanças vão ter que acontecer? Vão ter que acontecer. Coisas que você nunca deveria ter entrado. Aí você vai ter que voltar a estaca zero, para depois você começar a usar. Você vai ter que voltar a estaca zero, que é quando você deixa de cometer os seus pecados. Tem gente que acha que deixar de cometer pecado já é uma grande coisa. Dependendo da vida que você veio, é uma grande coisa, é uma decisão, isso a gente não nega. Mas você precisa entender que quando você deixa de cometer o pecado, você volta para a estaca zero. A partir dali é a questão: tá bom, deixei de cometer o pecado, e agora o que eu vou fazer? É a partir dali que vai definir onde você vai chegar. É o que você faz depois que você para de cometer o pecado. É igual na corrida. O pessoal, na hora que vai correr, o pessoal corre 30 minutos, 40 minutos e está cansado. Quando está cansado, para. Só que os estudiosos, os cientistas, as pessoas, os médicos, eles dizem que na verdade é quando você começa a ficar cansado que você começa a perder. É ali que você vai começar a desenvolver. Então a corrida, ela só começa a valer depois de um determinado período. A mesma coisa. Voltou a estaca zero? Mudou? Agora que vai definir. E agora? Tá bom. Pô, João, já larguei tudo que eu tinha. Abriu mão não, você voltou a estaca zero. Você nunca deveria ter entrado nisso. Voltou a estaca zero. Agora é que vai definir. O que você vai fazer? Que atitude ousada você vai tomar? Onde você quer chegar com Deus? É isso que vai definir. Agora tem uma coisa: o medo te impede de tomar atitudes ousadas. O medo te impede de ousar. E o que é o medo? Falta de fé. O medo é porque você não conhece. Aí entra o conhecimento de novo. Você não conhece a pessoa que te chamou. O medo te impede de se aproximar de Cristo. Se você não tiver
disposto a tomar atitudes ousadas na sua vida, se você for uma pessoa que não está disposto a agir pela fé, tem uma pessoa que você não pode ficar perto. O nome dessa pessoa é Jesus. Não adianta. A pergunta que eu quero te falar é: até onde está indo a tua ousadia? Até onde o medo tem te parado? O medo, se você você pode até sentir. Você pode até sentir medo. Coragem, igreja, preste atenção. Uma pessoa ser corajosa não é uma pessoa que não sente medo. A pessoa corajosa é a pessoa que, mesmo sentindo medo, ela não deixa o medo vencê-la. A pessoa corajosa é aquela pessoa que está disposta a vencer o seu medo. Isso é uma coragem. Então, às vezes tem a pessoa: não, eu sou medroso. Eu sou medroso, não, eu sou muito medroso. Que bom, isso vai te levar para Jesus. Só não deixa o medo te vencer. Atitudes ousadas são necessárias quando nós queremos nos aproximar de Jesus Cristo. E às vezes, Jesus já está até te cobrando aí há um tempo alguma atitude ousada, mas você ainda não fez por medo. O medo só te atrapalha, meu irmão. E outra coisa, não fica baseado no testemunho do teu irmão. Ah, não, o medo, o diabo vai fazer assim com você, ó. Aconteceu com ele, contigo não vai acontecer não, hein? Tua fé não é a mesma que a dele não. Olha lá, ele venceu, não vai... Igreja, o medo, ele te priva de se aproximar de Cristo. Preste atenção aí, talvez Deus já tenha te cobrado, já esteja te cobrando alguma coisa que você tem que tomar, você não está tomando por medo. Você não vai viver milagre nunca se você deixar o medo te vencer. Uma vida de fé é uma vida de atitudes ousadas. Amém? Você começa a ver uma pessoa que tem atitudes ousadas, você pode logo entender que essa pessoa está próxima de Cristo. Porque eu vou dizer uma coisa: uma pessoa que não está próxima de Cristo, igreja, a sua capacidade de assumir risco é limitada. A pessoa que está próxima de Cristo, ela faz coisas que ninguém entende. Ela assume riscos que ninguém entende, porque para o mundo é risco. Mas para a pessoa que tem a fé baseada em Cristo é certeza. A fé para o mundo é risco. A fé para Deus é certeza. Grava uma coisa: a vontade do Senhor, ela vai ser sempre a melhor para você, independente das circunstâncias. A vontade do Senhor vai ser sempre a melhor coisa para a sua vida, independente de como as coisas estão aparentando agora. Quando você consegue adquirir esse entendimento de que não importa o que Deus faça, a vontade dele é sempre a melhor para a minha vida, você chega mais longe. Você começa a avançar e você começa a olhar para as situações de forma diferente. Por quê? Eu estou vivendo uma vida em Cristo. Isso está acontecendo? Vontade de Deus. Eu estou vivendo uma vida santa, uma vida reta. Isso está acontecendo? É vontade de Deus. E se isso está acontecendo e a vontade de Deus é o melhor para mim agora? Eu posso não entender, mas é o melhor para mim. Quando você entende isso, muda completamente a tua concepção de viver. Eu fui provado nessa semana uma situação. Você pode não entender, mas você precisa entender que se você é um servo do Senhor fiel e aconteceu, é a vontade dele. E se a vontade dele é o melhor para a tua vida, não importa em que circunstâncias isso venha, sempre vai ser o melhor para a tua vida. E eu sabia, eu falei: Deus, agora eu não entendo se isso acontecer, mas eu sei que lá na frente eu vou entender e vou dar glória a Deus por isso. Isso é fé, igreja. Mas isso é adquirido de uma hora para outra? Não é. A preocupação vem, o medo vem. Mas a questão é: como é que você lidar com essas situações? Como é que você lidar com medo? Como? A vontade do Senhor sempre vai ser a melhor para você, mesmo que não pareça na hora para você. A única coisa que te permite assumir riscos com certeza de vitória é estar próximo de Cristo. E o que é fé, igreja? Certezas das coisas que eu não vejo. Fato, igreja, eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo fala assim: fatos, certeza de fatos que eu não vejo. Igreja, o que é fato, igreja? Fato é uma coisa que já aconteceu. E quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala que fé é a certeza de fatos.
São fatos. Fatos é o que já aconteceu. É você ter certeza que aquilo já aconteceu antes de acontecer. Isso é fé, igreja. Igreja, o mais difícil é começar. Depois que você começa, você vai embora. Então, se você está precisando de um empurrão para tomar atitude cessada, começa. Começar é que é o difícil. Depois que você começa, o Senhor te dá toda a possibilidade. Vem por aqui, Ele te sinaliza. Mas você precisa começar. O passo inicial vem de você. Então, se você está querendo tomar atitudes ousadas, igreja, atitudes ousadas nos aproximam de Deus. E não só nos aproximam de Deus, mas aproximam pessoas de Deus. As pessoas que estão à nossa volta são impactadas com as nossas atitudes.